Olá, seja muito bem-vindo a mais um Radar do E-Commerce, essa semana com um especial sobre proteção, a nova lei de proteção de dados pessoais aqui no Brasil. Meu nome é Caio Colagrande. Eu sou Alice Wakai. E a gente vai fazer de um jeito diferente hoje, né, em relação às outras edições do Radar do E-Commerce, que a gente costuma colocar um pouco mais de notícias. A gente vai focar no que foi mais importante na semana, que é a aprovação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. Agora essa lei vai para a sanção do presidente Michel Temer e, se for sancionado, tudo indica que será sancionada da maneira como foi aprovada, entra em vigor daqui 18 meses, 1 ano e meio, para se adaptar às novas regras, dessa que foi apelidada de GDPR brasileira, em referência à Lei de Proteção de Dados lá da Europa. Então, hoje a gente vai explicar um pouco melhor o que foi essa lei, quais são os impactos para o lojista. Então, só para deixar bem claro, essas novas regras elas vão considerar dados pessoais, não só aqueles dados que consigam identificar uma pessoa, então, por exemplo, o endereço de algum, no caso do comércio, né, de algum cliente, como também dados que possam, quando cruzados com outros dados, com outras informações, possam identificar uma pessoa. Então, um endereço mais a idade, por exemplo, cruzada, a idade também entra nesse pacote de informações. Então, todas as informações que puderem identificar ou ajudar a identificar uma pessoa específica entram nessa lei de proteção de dados pessoais. Quem desrespeitar essa lei, que entre outras coisas, uma das principais coisas que coloca em prática é avisar sobre o uso que será feito dos dados na internet e fora da internet também, a gente vai falar daqui a pouco disso. A multa pode chegar até 2% do faturamento da empresa, não é pouca coisa, até a suspensão do banco de dados, ou seja, impossibilidade de usar as informações que foram coletadas, que para o comércio eletrônico é o mais importante, né? E tem mais uma coisa, Caio, bem importante, que a lei ela cria uma categoria especial chamada de dados sensíveis, que abrange registros de etnia, opiniões públicas, crenças, condições de saúde e características genéticas. E o uso desses dados também fica restrito. Ou seja, são dados um pouco mais, vamos chamá-los de complicados, né? Porque refletem opiniões das pessoas, posicionamento como posicionamento político. Então, o uso desses dados também vai ter uma restrição. Não dá para usar esses dados à vontade. E para coletar, então, um dado, a empresa vai ter agora que lidar mais com o consentimento do usuário, não é, Alice? Uhum. Então, além do lojista que já está acostumado, né, a colocar lá embaixo, li e aceito os termos para o cliente, vai precisar pedir autorização de forma bem clara, em cláusula específica e não de maneira genérica, isso que prevê a lei, Caio. Ou seja, esse exemplo é um bom exemplo, esse exemplo do li e aceito os termos, ele é um exemplo do que não vai poder acontecer, assim, precisa ter os termos, né? Eles precisam ficar bem claros, mas quando a gente fala de qual é o uso do dado, ele precisa ficar mais claro ainda. Então o consentimento não é simplesmente um aceito. Significa que você vai informar, o lojista deve informar qual que vai ser o dado usado, especificar quais os dados usados, que vão ser usados e para que eles serão usados. Então, qual é a finalidade desses dados? Por que nós vamos usar o dado X, o dado Y e o dado A? Então, isso precisa ficar muito claro e isso precisa ser livre também para a pessoa se ela não quiser aceitar. E tem mais, Caio. Caso a empresa, né, ou o varejo eletrônico mude a finalidade do uso desse dado, essa empresa também precisa informar novamente e pedir um novo consentimento para o consumidor. E a lei deixa bem claro que a permissão dada por essa pessoa, pelo cliente, pode ser revogada caso ele queira. Então, mesmo que ele tenha concordado anteriormente, não é isso? Sim. Ele pode discordar depois.
Então precisa ficar bem Quando atento. quando mudar a finalidade ou quando não mudar a finalidade. No momento que ele entender que não é mais para ter informação dele em um determinado banco de dados, tchau para o banco de dados, para a informação dele no banco de dados. E para finalizar, a pergunta quem que vai fiscalizar tudo isso, né? A ideia, o projeto que foi aprovado, prevê a criação de uma agência de fiscalização, como a gente tem outras agências, né, de fiscalização aqui no Brasil, a criação de mais uma só para dados pessoais. Vamos então dar alguns exemplos assim, mais assim, específicos do varejo. Isso vale para todo mundo, na União Europeia, por exemplo, vale também, por exemplo, para entidades religiosas que captam os dados pessoalmente, porta a porta, mas vamos falar um pouco de varejo, né? Então, por exemplo, o impacto maior dessa lei vai ser para empresas que hoje não tratam corretamente os dados dos clientes. Então, as empresas que sabem exatamente de onde que vêm os dados, onde estão, para onde vão, como que se usam esses dados, que têm responsabilidade sobre isso, essas vão sofrer um menor impacto na hora de adaptar toda a sua comunicação, todo o processo operacional. As empresas que não cuidam desses dados vão sofrer um trabalho maior para poder se adaptar e depois disso trabalhar de acordo com as novas diretrizes. Então, um primeiro exemplo, vamos supor que você é um lojista que tenha uma loja física e a loja virtual, chega para você, os dados chegam para você, você não sabe, por exemplo, se de uma loja física ou se veio de um cadastro de internet. Você precisa saber, antes de continuar tratando os dados, você precisa saber de onde vieram esses dados. Se você não souber, a base de dados fica irregular. Estando irregular, você pode sofrer uma multa quando tiver alguma fiscalização, quando sair alguma coisa. Um outro exemplo, Caio, é quem trabalha com personalização, inclusive de preços. Sim. Esses também vão ter que se adaptar. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, essa diferenciação de preços no e-commerce poderá ocorrer somente com o consentimento do consumidor. Então, também precisa prestar bem atenção para mais ou para menos, né? Isso. Seja para dar um desconto ou seja para cobrar a mais. Então, assim, o principal a gente precisa ter bem claro quais são as informações. A gente precisa saber, quem trabalha com a base de dados precisa saber exatamente quais são os dados. Não é mais uma salada genérica, precisa ter bem identificado certinho qual é o dado, de onde ele veio e qual a finalidade do uso desse dado. E pedir o consentimento a todo momento para o seu cliente. Né? Exato. A gente ainda, claro que ainda tem algumas dúvidas que vão ser sanadas posteriormente, o assunto ainda é muito novo, mas em suma, em resumo é isso. Ainda sobre a questão do preço, né? A gente tem, por exemplo, o preço feito com base na localização, no registro de busca ou outras informações relacionadas ao consumidor. Tudo isso, a formação do preço diferenciado precisa ser explicado para o cliente na hora que ele for comprar. Se ele não quiser, ele declina da compra. Então, como que foi também a reação das entidades, né? Algumas das principais entidades tanto de comércio eletrônico quanto do varejo em geral comemoraram a aprovação dessa lei, mas no sentido de dar segurança jurídica na hora de tratar um dado. Hoje não existe uma lei específica para o tratamento de dados, tirando algumas poucas exceções. A gente vive num ambiente muito desregulado. Não existe segurança jurídica, seja para os lojistas, seja na hora de fazer um acordo comercial com outro país, por exemplo. Então, a gente se adequando, o Brasil se adequando à legislação, à política de dados internacional, também abre mais portas para investimentos
vindos do exterior e para as lojas que quiserem também fazer investir ou começar a vender para outros países que já tenham, por exemplo, países da União Europeia, né, que já tem essa política bem instituída. Só lembrando que, mesmo depois de sancionado, não começa a valer na hora. Só depois de 18 meses. De 18 meses, 1 ano e meio, que é o tempo, o período para se adaptar. A gente fez um resumo aqui, básico, do que trata a lei, mas todas as matérias, no site tem todas as matérias explicando, com especialistas, com advogados, explicando como que isso qual que é o impacto dessa lei no comércio eletrônico, no varejo em geral, e a gente vai deixar o link na descrição para essas notícias que saíram sobre a lei de proteção de dados, e fiquem à vontade também para mandar suas dúvidas, que a gente vai, suas sugestões, que a gente também vai montando e indo atrás das respostas, que muitas perguntas ainda precisam ser respondidas, serão respondidas no futuro. É isso, Caio. É isso. Então, Alice, muito obrigado novamente por mais uma semana aqui no Radar do E-Commerce, e vocês que estão assistindo também, fiquem à vontade para quem está assistindo no YouTube, não se esquecer de clicar no sininho. Eu acho que ainda é um sininho para receber as notificações. Sempre que sair um vídeo novo, você recebe em primeira mão. E se você está no Facebook, também está convidado para conhecer o nosso canal no YouTube, que não tem só o Radar do E-Commerce, tem também outros vídeos como reportagens, as pílulas com partes de palestras, trechos importantes de palestras que acontecem nos eventos do E-Commerce Brasil. E é isso, muito obrigado então a você que nos acompanha, e a gente se encontra na próxima sexta-feira com mais um Radar do E-Commerce.